Tá gravando. Então, nós falamos dos signos, né? E agora é importante vocês terem em mente essa tabela aí, essa tela que estou mostrando aí para vocês, que são essas classificações que nós vimos nos signos, tá? Vocês têm que ter guardado de cabeça a numeração dos signos, tá? As classificações, os tipos dos signos cardinais, fixos, duais, né? E vejam aí, eu fiz uma tabela, e nessa tabela que eu coloco o número dos signos e não o nome, só para ocupar menos espaço, né? Que se fosse colocar os nomes. Então, veja que a gente já está lidando aqui com uma coisa que você já tem que ter na cabeça. Vocês têm que saber que o signo número 4 é câncer, não pode ficar aqui tentando lembrar 1, 2, 3, você tem que já ter isso de cabeça. Se você não tem, dá uma paradinha, reler, rever, porque essas coisas precisa ter de cabeça, tá? Então, tipo dos signos cardinais são os signos 1, 4, 7 e 10. Os fixos, 2, 5, 8 e 11. E os duais, 3, 6, 9 e 12. Nós vamos aprender a leitura do gráfico, tá? Nós vamos aprender a leitura do gráfico. E são 3 tipos de gráficos que tem na astrologia védica. Só que nós precisamos aprender os 3. Não é difícil, tá? Eu vejo que algumas pessoas que aprendem um tipo só de gráfico, depois elas ficam viciadas. Quando vê o outro, não consegue associar, fica perdido. Mas isso é só porque não quis fazer um resumo, que é muito simples, tá? E aí depois fica a preguiça de se esforçar. Isso eu já vi acontecer, tá? E com pessoas que estudam astrologia há muitos anos, não é 1, 2, 3 anos, não, muitos anos. Então, minha observação aqui, aprende a ler os 3 gráficos. Depois se concentra num, mas aprende a ler. Depois, quando você precisar ler o outro, você vai ter que relembrar, mas não vai ser difícil. Agora, se você olha só um, quer aprender só um, quando você precisar olhar um outro tipo de gráfico, você vai ficar perdido. E isso é chato, porque você não aprende. Se tiver numa aula, você não vai conseguir acompanhar a aula porque você não consegue enxergar e entender o gráfico, né? Então, está aí o número dos signos, a ordem dos signos. Agora, é importante se lembrar os signos que são opostos. 1 e 7. Veja lá, 1 é Áries, 7 é Libra. 2 e 8, 3 e 9, 4 e 10, 5 e 11, 6 e 12. Essa tabelinha vocês têm que guardar também. Não é difícil, né? Só tem 12 signos. Guardar quais são os opostos, são 6 eixos. Não é difícil, tá? Depois, os elementos. Tem os signos do fogo, 1, 5, 9. Signos de terra, 2, 6 e 10. Signos do ar, 3, 7 e 11. Signos da água, 4, 8 e 12. Tá? Então, essa é uma tabela muito básica, muito simples, não é coisa difícil. O difícil é você pôr esforço, né? Porque, às vezes, as pessoas estudando astrologia, elas, principalmente a astrologia védica, tá? Eu diria que a astrologia ocidental é muito mais tranquilo de pegando. A védica ela tem muito conteúdo, né? Você vai ver que no final de 2 meses estudando, tem muito conteúdo e cada tópico novo também muito conteúdo, muita conceituação. E na astrologia ocidental já é mais simples, você guarda menos coisas.
né? Então é mais tranquilo de você pegar a astrologia ocidental, mas a védica exige atenção e concentração. Tá? Então essa tabela está aqui. Os gráficos, os 3 tipos de gráficos são esses daqui, tá? Nós ainda não falamos sobre casas, né? E o único gráfico aqui que, assim, praticamente é importante você ter essa noção de casas é esse aqui, ó. Esse aqui é o gráfico do norte da Índia, esse aqui é o gráfico do leste da Índia, e esse superior direito é o do sul da Índia. Esse do sul da Índia é o mais comum, tá? É mais comum você ver em livros os mapas do sul da Índia. Mas também é comum ver num livro o mapa do sul da Índia do lado do norte da Índia. Do norte é esse daqui, tá? Porque na Índia tem mais gente usando esses 2 tipos de gráficos. O do leste da Índia já é uma porcentagem bem menor de pessoas que utilizam, tá? Então, o que é importante você saber aqui nesse gráfico do leste da Índia? Que esse ponto aqui, ó, onde está no ponto superior central, vai ser sempre o quadrado do signo de Áries. E no sentido anti-horário, os signos vão ser distribuídos, né? Então, onde está o AS aqui de ascendente, que seria a primeira casa, é signo de Touro. Nesse outro triângulo abaixo, onde está o KE de Queto, aqui é o signo de Gêmeos. Onde está o MO de Moon, Lua, é o Câncer. Depois vem Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, aqui onde está o Sun, Sol e Rahu. Depois Capricórnio, aqui onde está o MC de meio do céu, Mercúrio, Saturno e Vênus. E onde está Marte e Júpiter é Aquário. E onde está logo a seguir é Peixe. Tá? Então, os 12 signos estão aí distribuídos no sentido anti-horário a partir de Áries, aqui no ponto superior central. Agora, aqui no mapa do sul da Índia, veja que esses 3 mapas aqui, ó, eles são o mesmo mapa em tipo ou estilos diferentes. Tá? Então, esse aqui é o mesmo mapa desse aqui e esse aqui, só que são de formatos diferentes. Aqui, novamente, ó, só que o signo de Áries começa aqui, ó, no ponto superior central esquerdo. Áries é aqui. Só que os signos são distribuídos no sentido horário. É o inverso do leste da Índia. Então, o touro vai ser aqui onde está o AS, Gêmeos, onde está o KE de Queto, Câncer, onde está a Lua aqui, Moon, Leão logo a seguir, Virgem, Libra, Escorpião, e onde está o Sol e Rahu é Sagitário, onde está Mercúrio, Saturno e Queto é Capricórnio, onde está Marte e Júpiter é Aquário, e esse quadradinho de canto aqui é Peixe. Tá? Então, o que a gente nota aqui? No mapa da esquerda, a gente vê a cruz cardinal, ó, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, nessa cruz azul aqui. Aí depois vai ter uma cruz fixa, né, que vai ser... Eu botei de cor diferente para ficar mais fácil, ó, nesse amarelozinho, ou branco, não sei como é que vocês estão vendo aí, rosa. Aí, para mim, parece um bege. Onde está o AS é touro. Depois, nesse
próximo signo aqui vai ser Leão. Depois, Escorpião. E onde está Marte e Júpiter, Aquário. Então, essa cruz aqui é a cruz dos signos fixos. Signo 2, 5, 8, 11. E depois essa cruz em lilás aqui, né, seriam os signos duais. Gêmeos, onde está Queto, depois Virgem, onde está o Sol Iraho, é Sagitário, e depois Peixe. Tá? Então, veja que é uma lógica aqui. Eu usei as mesmas cores nesse gráfico aqui, no gráfico do sul da Índia, porque o gráfico do sul da Índia tem a mesma lógica do leste, só que a única diferença é que os signos estão no sentido horário para o sul da Índia e anti-horário para o leste da Índia. Então, você precisa sempre lembrar que o signo de Áries começa aqui no sul da Índia e começa aqui no leste da Índia. Depois, um vai para a esquerda, outro vai para a direita, na distribuição dos signos. Depois você lembra das cruzes cardinais fixas e duais. E aqui no gráfico do sul da Índia, o melhor ponto de referência aqui é esses cantos aqui que estão em lilás, são os cantos dos signos duais. Então, aqui, no canto superior esquerdo é Peixe, superior direito é Gêmeos, inferior direito Virgem, inferior esquerdo é Sagitário. Né? Você sabendo esses cantos, você sabe qual o signo que vem antes e depois. Sagitário é o signo 9, aí antes dele vem Escorpião, signo 8. Depois dele, Capricórnio, que é o signo 10. Né? Então, dessa forma, vocês conseguem se situar. Então, novamente, vocês têm que ter de memória os signos. Aí você pode falar, não gosto de memorizar, mas a gente tem que memorizar para você fazer uma leitura de gráfico. Se você tivesse um gráfico de barra, você ia ter que memorizar que um eixo é do tempo, outro é de valores. Você tem que memorizar aquelas disposições do gráfico para depois sempre você voltar e buscar essas referências. Tá? Então, não tem jeito, não tem como fazer diferente. Você tem que guardar. E a gente vai lendo o mapa, você vai guardar isso tranquilamente. Só que se você olha isso uma hora e esquece isso, só daqui a 2 semanas vai olhar, aí realmente depois você esquece tudo. Não tem jeito. Né? Então, a astrologia você tem que estar revendo, olhando sempre, praticando, porque senão você esquece. Como se você estivesse estudando uma língua estrangeira. Né? Você viu lá a lição, aprendeu várias palavras novas, mas depois não praticou, você esquece todas as palavras e começa do zero de novo. Né? Então, novamente, todo estudo exige essa parte de treinamento, de exercício. Tá? Então, essa tabelinha aqui é para simplificar, tá muito tranquilo, não tem muita coisa. Essa outra tabela aqui, tá? Eu não falei, né, quando aqui nessa daqui, eu não falei sobre esse gráfico aqui, do norte da Índia, né? Eu falei só sobre esses dois aqui, né? Agora, na próxima slide, eu vou falar só sobre esse gráfico aqui, do norte da Índia, porque ele é totalmente diferente. Você não vai usar as coisas desse aqui. Vejam que nesse gráfico aqui tem números. Esses números são os números dos signos. Muitas pessoas confundem com os números das casas, porque as casas você conta com número, casa 1, casa 2, casa 3.
Só que o hindu é assim, ele tem o jeito dele, a gente tem que se adaptar ao jeito dele. E se você fizer alguma coisa diferente, ele vai te discriminar. Ele detesta qualquer inovação, né? Então, a gente tem que ir aceitando essas coisas do hindu para aprender astrologia. Depois você inventa o que você quiser, mas para aprender você tem que ir seguindo o jeito deles, né? Então, aqui nesse gráfico aqui, a casa um é sempre esse ponto aqui no centro superior central, esse losango aqui no ponto superior central. Casa 2 é sempre esse triângulozinho à esquerda. Casa 3 vai seguindo na ordem. Só que os números não são de casa, são números de signos. Isso é o que confunde mais as pessoas. Várias pessoas, às vezes, vêm me perguntar sobre esse gráfico, que ele está com ascendente tal. Na verdade, ela está confundindo número de casa com número de signo. Os números que estão aqui são números de signos. Tá? É importante lembrar disso. Então, o ascendente é sempre esse ponto aqui, o ascendente é a casa um. E tem um número 2 aqui. Então, o quê? Esse ascendente é touro. Tá? Então, você tem que lembrar disso aqui, ó, essa tabelinha aqui. Tá? Aí, a casa 2 é sempre essa casa aqui, esse triângulozinho aqui à esquerda. E está o número 3. 3 é o signo de Gêmeos. Ou seja, casa 2 está no signo de Gêmeos. Tá? Então, a disposição das casas vai seguindo assim, ó. Casa um, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11 e casa 12. Aí a gente vê ó, que vai ter as casas angulares, certas casas vão ficar nessa região central aqui. Por isso que eu fiz um slide especial para esse tipo de gráfico. Veja aí que os 3 mapas aqui são do mesmo tipo, tá? Não são do norte nem do sul da Índia, todos do norte, todos do norte. Não são nem do leste nem do sul da Índia, tá? E aí vocês estão vendo aqui, ó, aqui, ó, a casa um é sempre aqui, mas o número 7 está aqui, então significa que o ascendente, ou casa um está em Libra. Aí a casa 4, essas casas azuis aqui vão ser a casa um, 4, 7 e 10. Tá? Então, novamente, o que pode confundir aqui é que nós temos casas que a gente chama de angulares, que são as casas um, 4, 7 e 10. E temos os signos, que são cardinais, um, 4, 7 e 10. Existe uma equivalência, tá? Mas casas são casas, signos são signos, tá? Então, nós vamos ver as casas, calma, não tenha pressa, não fica afobado, tá? Esse gráfico aqui, ele é mais chatinho, mas não tem outro jeito, tá? É desse jeito aqui. E nós não vamos usar muito neste curso, tá? Porque ficaria muito pesado vocês terem que ficar olhando toda hora um gráfico diferente, né? Pelo menos esse daqui do norte da Índia, ele é mais chato, tá? Tá? Mas está aqui. Se vocês depois quiserem perguntar alguma coisa, nós vamos exercitar, tá, a leitura do gráfico. Não fiquem afobados, tá? Nós vamos exercitar. Eu vou dar um corte aqui.
para não ficar muito longa essa parte aqui.